2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Dia de Reflexão aqui no MyGig. Este que é o primeiro episódio feito com um primeiro-ministro que se demitiu. E já tenho aqui comigo o Zé Pedro Silva, que também se demitiu, aparentemente. Mas do não, eu estou detido. Ah, estás detido, é verdade. Quem é que se demitiu? Não fui eu é que me demiti. Foste detido porquê? Ainda não sei, ainda não li o despacho. Mas é uma detenção um pouco diferente. À larga, pode estar aqui. Pode estar detido aqui. Exatamente, é uma nova modalidade. Não, estou com a pulseira, não posso mostrar, mas estou com a pulseira. É isso. Maria Escaja, tu és arguida. No geral. Não sei se quererás saber ou quererás explicar aos nossos telespectadores e ouvintes porque é que és arguida. Se és arguida já tens a despacho. Eu quero só dizer que não sou arguida no mesmo processo que João Galamba e todas as outras pessoas que foram detidas ontem. Não é o mesmo processo. O ministro não foi detido. Não. O ministro, estás a dizer o ministro e os que foram detidos. Para, o meu oráculo é arguida, o ministro é arguido. É a solidariedade. Queres tranquilizar as pessoas de que não... Estou bem, não vou preso. Ok. Não. Pelo menos para já. Neste processo não irei preso. E o João Maria Joné é assessor da Procuradoria... Já sabia que não ia conseguir dizer. Procuradoria-Geral da República. Até Porquê? tive que ler. Porque é que aparentemente é o cargo mais poderoso do país, não é? Lá. Eu já devia ter enviado o meu currículo. Devias. Se fosse assessor de imprensa da Procuradoria-Geral da República, Não eras tu que andavas aí a perguntar se ninguém precisava de assessores de imprensa. Pois, então, tens aqui a tua... Mas agora já vou tarde, não é? Agora esta pessoa... São 7 cães a um moço. Esta pessoa até é capaz de, só por ouvir isto, escrever um parágrafozinho que trama o Paiva também. Bom, antes de falarmos de coisas que se passaram nas últimas 24 horas, eu não sei, vamos ver. Vamos beber o café possível. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Então vamos lá falar no nosso café possível. Isto porque hoje não temos propriamente um café. É capaz de ser a primeira vez neste programa. Fui eu que sugeri o café e eu queria perguntar ao Zé Pedro Silva como é que passaste esta terça-feira. Queria que me descrevesses o teu dia. Onde é que tu estavas? Exato, onde é que estavas no dia 7 de novembro? O senhor se demitiu. Estava a almoçar no restaurante Canalha do meu amigo João Rodrigues, onde posso mandar as pessoas, aproveito e fica já o mandar feito, posso ir embora mais cedo, exato. Ali na Rua da Junqueira, e pronto, inevitavelmente tivemos que ligar os telefones às 2 da tarde para ouvir aquilo que seria mais do que evidente. Aliás, o próprio utilizou obviamente, porque tinha que ser, não é? E foi só isso. Mas passaste o dia em sobressalto, contente, triste, choraste? Abraçaste pessoas? Isso aí não, mas ouve lá, nós nunca podemos, até por uma razão do karma, não é? Abraçar pessoas? Nunca te deves abraçar pessoas na rua, também já começa a ser proibido, porque podes ser acusado de alguma coisa, mas a menos que as conheças. E bem, diria eu. Mas primeiro tens que pedir autorização, posso abraçá-lo? Pode, se não conheces as pessoas de lado nenhum, é bom que não vais por aí abraçando. Pronto, não é? Pronto, já nem sequer se pode ser louco, mas a questão é mesmo essa. Perdi a minha linha de raciocínio e já não sei o que ia dizer. Estavas a dizer que tinhas passado, estávamos a descrever como é que tinhas passado o teu dia. E a questão da felicidade, não, por uma razão do karma, tu não podes estar satisfeito com a desgraça dos outros, mesmo pelo karma, é uma recomendação que eu faço. E portanto, não tive qualquer tipo de satisfação com a desgraça de tanta gente. Mas pronto, para que nós gostamos destas coisas é sempre uma animação, não é? Também não podemos ser hipócritas. Maria, presumo que estavas ansiosa pelo dia de hoje por causa do que se passou ontem ou não? Ou estavas muito preocupada com o que se vai passar no país daqui para a frente? Estava muito ansiosa pelo dia de hoje por causa do que se passou ontem, que foi o concerto da Madonna incrível que eu vi ontem à noite. Por isso é que, aliás, trazes uma envergando Madonna de 2008 na altura do Hard Candy. Foi um momento alto do meu dia ontem, tudo o resto... Mas, portanto, compreendo que tiveste o dia todo num concerto da Madonna, porque as coisas começaram a acontecer de manhã. Sim, eu fui para lá ter com ela de manhã, passámos lá o dia... Não, quando saiu a notícia, por acaso estava na Rádio Observador a acompanhar o artista a uma entrevista. Depois ainda fui a outro sítio, depois fui para casa ver a declaração do antigo primeiro-ministro. Ele ainda é. Mas
ficava melhor Primeiro-Ministro agora. cessante. Olha, Cessante. Isto tinha sido um bom oráculo também. Depois tive a Assembleia Comentador Municipal de cessante. Lisboa, sendo que eu acho que ninguém estava com a cabeça ali. Foi uma sessão em que foi um pouco tenso. E pronto, e depois finalmente saí da realidade nacional e fui ver a Madonna, que é maravilhosa e que está viva e recomenda-se. E se ela quisesse casar comigo, eu casava com ela. Portanto, o que estás a dizer é que a tua Era o vida golpe do baú. é muito aborrecida durante o dia, à noite é que ganha alguma. Muitas vezes isso é verdade. Sim. Muito bem. Mas pronto, também estás aqui de manhã. Tu que Lá trabalhas... está. Tu que A trabalhas tirar as tuas conclusões. Trabalhando tu nessa área, depois nas horas de lazer vais a concertos. Isso é um bocadinho afadonho. E não? quando as minhas horas É de como uma lazer são marceneira chegar a casa e fazer uma... Não, quando as minhas horas de lazer são em concertos de pessoas com quem eu trabalho, mas aos quais eu quero ir. Pois. É uma grande chatice, devo dizer. Uma grande maçada. É no fundo Gostar do que faz é uma coisa horrível, dizem. é um indicador de que Não, mas tem que dar um tempo, não perde o seu amor. Olha, que as coisas quando são vividas muito intensamente... Sim, aquilo mas, depois também- mas repara, são concertos, é um concerto da Madonna neste caso. claro, Portanto, claro. É Johnny, marcante. passaste o dia a correr, tiveste um dia tranquilo no sofá. Por Como é que foi acaso- esta terça-feira histórica? Por acaso eu acordei às 8 da manhã para ir correr lá abaixo às docas. Ainda e tinhas que E ver? encontraste o ao primeiro-ministro. rio. Não, e vi, estava a descer e vi a notícia. E pensei, bem, lá vamos nós, mais umas buscas às 2 da tarde. Vem falar, normalmente isto tem sido com presidentes de Câmara, não é? Umas buscas, às 2 da tarde fala o Presidente da Câmara, ou até o Ministro fala, diz, pois, que chatice, umas buscas, ninguém consegue trabalhar, está tudo fechado cá fora, não sei o quê. Aprender os documentos. E segue o resto do dia, era o que eu estava à espera que acontecesse quando vi às 9h30 da manhã, pensei, olha, pronto. Depois, mais uma, porque pronto, buscas não querem dizer necessariamente alguma coisa, é uma suspeita, não é uma condenação. E depois o dia foi evoluído e por isso é que também escolhi o meu oráculo, porque depois saiu um comunicado e a Procuradora-Geral da República foi a Belém. Nessa parte eu já estava um bocadinho colado à televisão, até porque tinha que ir para a SIC às 3h, tinha que estar lá às 3h30, portanto um quarto para as 3. Isto para contar que quando saí para ir para a SIC, tive o dia todo a ver se me informava mais para ir lá. Quando saí foi a meio da declaração do Primeiro-Ministro e fui no telemóvel a ouvir a declaração do Primeiro-Ministro. Portanto, ouviste televisão. esta declaração histórica no telemóvel? Não, ouvi uma parte no telemóvel, mas o que para mim foi engraçado foi pus-me na minha rua à espera do meu táxi para ir para Paço de Arcos. O Johnny neste momento parece aquelas velhotas que... Não é? Mas estas coisas à volta não interessam nada, não é? Sim, Estava à sim, espera do meu táxi, depois o senhor até que apareceu. Ele era primo da outra. Metia a dentadura para dentro. Ele assim que não E faz depois às isto. 4:20 eu estava lá em baixo, o exato, senhor não Mas porquê apareceu. é que eu achei isto importante? Porque cheguei à rua, olhei para a rua e estava tudo mais ou menos normal. Então, mas querias que as pessoas saltassem? Exato, tanques, É isso, hein? tanques, pessoas penduradas nos candeeiros. O que é Aos gritos, arrancar os 6 cabelos. de novembro, 6 de novembro É que as sempre. pessoas nem sequer estavam, tipo, os carros Costa passavam nunca e as mais. pessoas não estavam a ouvir na rádio, tipo, as pessoas não estavam a ouvir nos Mas cafés. olha, que eu ouvi imensa gente a comentar, tipo, Sem no dúvida. concerto da O Madonna, primeiro- tipo, a passar pelas pessoas e eu não sei o que, o Primeiro-Ministro depois O pronunciou. Primeiro-Ministro admitiu-se, há de ser das coisas mais comentadas, mas eu gosto de pensar o quão inútil é aquilo que eu faço e aquilo é que eu dedico o meu tempo. Mas é. Ai, não, mas isso sem dúvida. E foi... Sim. Mas tu, no teu caso. Sim, particularmente, não é? Estamos Não falar a de uma arte em geral. Não é, exato. É no teu... Não, eu incluo-me também neste saco. E pronto, e só para dizer que entrei ali muito dentro da bolha, vi as pessoas a comentar, tipo os comentadores, horas e horas e horas a especular sobre coisa nenhuma, e depois de facto a vida tem que seguir e as pessoas não estão... Então, tive assim um momento catártico filosófico que gosto de A humildade. vida continua, não é? Sim. E era esta a mensagem que eu queria passar. Daí o detalhe, quis criar aqui uma coisa um bocadinho Não, foi poética, bastante estás a ver? literário. Se Ele não acaba por tivesse matar estragado. os próximos 45 minutos, porque diz tudo o que vamos dizer. calhar será vamos irrelevante, embora. porque a vida continua. Mas talvez a idiotice talvez tenha sido a escolha deste tema para café. Pois. Mas olha, eu vou-te dar mais uma É ajuda. interessante, poderias era ter dado algum. Eu estava meio distraído. Chamado chupa. Eu confesso que estava meio distraído ontem e sentei-me e ia começar a trabalhar quando, só para tu veres como isto é engraçado. A primeira coisa que eu recebo no WhatsApp é um palavrão, que eu não vou dizer aqui, Ai, sim, agora é que vamos pôr começa por limites F. aqui, sim.
depois grande bomba, e eu percebi que é uma bomba, não é? E como a pessoa, quando lê essas coisas, a primeira coisa que faz é abrir logo as notícias. Não é? E até contrataste um jornalista só para te ir informando. Exatamente, e depois tive um jornalista excelente, um jornalista ótimo, que me foi informando das coisas todas. Cara da Maria, mas quem? Não, eu percebi quem. Sim. E portanto foi isto, eu estava distraidíssimo, porque já havia imensas notícias, e foi assim que eu acordei para o tema, foi com grande bomba. Muito bem, e é isso que nós vamos fazer, é olhar para esta grande bomba. Depois de terminado o nosso café, vamos à reflexão. Vamos refletir. Já toda a gente percebeu do que é que nós vamos falar. O Primeiro-Ministro António Costa demitiu-se, isto depois de ter sido surpreendido que estava a ser investigado pela PGR de forma autónoma. João Galamba, entretanto, foi constituído arguido. O melhor amigo de António Costa, Diogo Lacerda, foi detido. O chefe de gabinete, Vítor Scária, também. E uma data de pessoas também foram constituídas arguidas e buscas e o diabo sete por causa do negócio do lítio e do hidrogênio, um caso que já vem de 2019. Ias dizer alguma coisa? Não. Mas faço-te uma primeira pergunta. Para alguém tão habilidoso como António Costa e que é tão influente, tem sido, aliás, o político, diria, mais influente em Portugal dos últimos 8, 10 anos, como é que acaba a admitir-se com um comunicado? Estavas à espera, foste surpreendido que isto, de repente, todos estes 8 anos da nossa vida terminem assim? A minha aposta era, desde cedo, agora é acertar no total até a segunda-feira, mas era que era absolutamente inevitável a admissão. Nem percebi quem é que não viu essa a vir, porque... agora sou capaz de começar a mudar de opinião com mais informação que temos, não é? Mas com a informação que tínhamos ontem de manhã, era por demais evidente. O que eu acho é que, de facto, a única esperança que as pessoas podiam ter que António Costa se mantivesse no cargo é porque, de facto, já sobreviveu a algumas coisas. Assim... Mas isto era impossível de sobreviver. Eu penso que sim, com a informação que tínhamos ontem, ou seja, a hora em que ele se demitiu, acho que era completamente... Às 2 da tarde. Sim, era completamente impossível, sobretudo depois daquele, vamos falar sobre isso, depois daquele comunicado da PGR. A partir desse momento não vejo qualquer hipótese. Agora, de facto, como Costa é esse resistente que se conhece, surpreende um bocado, mas isto é como aqueles guarda-redes, os guarda-redes mais maravilhosos do mundo. Não estou a dizer que o Primeiro-Ministro de António Costa é o Primeiro-Ministro mais maravilhoso, estou longe de ter essa opinião, mas os guarda-redes melhores do mundo, pois têm uns frangos. Parece aquela coisa quando as pessoas morrem e depois afinal eram grandes. É sempre, não, é uma boa publicidade. Pareces tu agora, o melhor político. Exato, que saudades que eu tenho do António Costa. Olha. Mas a verdade é que esses guarda-redes muito bons têm aquele frango, não é? Mas só diz, como é que é possível? Não? E o que é que acontece? Aconteceu, aliás, isso em Alvalade, agora no último jogo, com o guarda-redes do... fez ali um coisa. Sim. Mas o que é que acontece? António Costa também é esse sobrevivente e depois, aparentemente, demite-se com um comunicado. Tu dizes, então era só isso, já podias ter dito, que a gente já tinha feito o comunicado há mais tempo. Portanto, é nessa dualidade e, sobretudo, com o conhecimento que se tem agora do que é que poderá estar a ser investigado. Vais ter saudades de António Costa? Não vou ter... Nunca digas nunca. Nunca digas nunca, Zé Pedro. Eu não sou fã. Acho que António Costa chega ao poder de uma forma, ao poder neste caso, ao governo, de uma forma que eu no lugar dele não teria feito jamais. Não era capaz de governar sem vencer as eleições. Não tenho qualquer dúvida sobre isso e estou do lado de quem... Não, muito menos era capaz. Estou com aqueles no PS, com a ala moderada do PS, que recusa determinantemente qualquer ala tipo... direita do PS, qualquer tipo, até tudo direita, não sei, extrema-direita já é uma sorte. Estou com esses que recusam determinantemente qualquer tipo de coligação com a extrema-esquerda e, portanto, António Costa não pode ser uma pessoa que eu admiro, não é? Quer pelo poder tudo. Ontem acho que houve ali um acesso rápido de alguma dignidade. Muita gente diz isso. Mas saiu... Também dizem sempre que basta admitir-se, já passas a ser logo inocente. Sim. Ele que disse que estava que a consciência não lhe pesava. Caiu uma ponte neste país, devia ser sempre objeto de grande crítica sobre a manutenção das infraestruturas e as coisas todas. O ministro demitiu-se, passou a ser um herói nacional. Portanto, a admissão é completamente regeneradora. Agora, há uma coisa que, e sobretudo o PS, pode ver perfeitamente com clareza, é que há muito pouco tempo tivemos um primeiro-ministro que tinha suspeitas sobre ele, suspeitas muito mais graves, e curiosamente
na altura o número 2 era António Costa, mas suspeitas muito mais graves, manteve-se no poder e controlou a justiça, conseguiu pôr o Supremo Tribunal de Justiça a destruir provas, e portanto há aqui uma dignidade que Costa de facto acabou por demonstrar, mas no seu passado político não, eu não vejo assim grandes... Mas achas que sai pior? Ontem estava a ler alguns artigos e a pensar um bocadinho nisso, que sai até pior do que José Sócrates, porque José Sócrates nunca teve o gabinete de pessoas tão próximas a investigar. Depois do que sabe, quando deixou de ser... Mas repara uma coisa, mas eu acho que José Sócrates nunca foi vítima disso porque José Sócrates controlava a justiça. Eu estou a fazer uma acusação, mas é completamente especulativo, mas eu, como não sou um tribunal, não são acusações, são opiniões, coisas completamente diferentes. E, portanto, José Sócrates controlava a justiça, controlou a justiça. Pelo menos podemos dizer, acho que sem grande polémica, que o Pinto Monteiro era um Procurador-Geral da República particularmente incompetente. Controlou, incompetente sou eu. Controlou... Não, mas ou seja, para dizeres uma coisa não polémica, podes dizer que o Procurador-Geral da República que ele tinha era muito mais incompetente do que muito mais incompetente, e o Presidente do Supremo também. Portanto, havia um controle da justiça. Efetivo. Por isso, quando se diz, aqui aparentemente não é? Por isso, quando se diz, mas José Sócrates, nem José Sócrates teve visto, pois, quando se controla é mais fácil as coisas acontecerem. José Sócrates também teve destruição de provas. Provas! Um homem que nos apareceu a dizer, não havia ali nada, portanto, cortei isto tudo. Vamos a brincar. Não é assim que as coisas funcionam. E portanto, essa é a diferença. Aparentemente, não. António Costa não é. José Sócrates não controla, ao longo destes anos, não fez por dominar e controlar a justiça para se... Apesar das acusações nesse sentido, incluindo na escolha desta Procuradora. Sim. Correu bem, por acaso. E, portanto, é isso que nós vemos, e há ali, de facto, há um final digno. Isso eu não tenho a menor das dúvidas, porque, como digo, temos um exemplo muito próximo de alguém que não teve a mesma dignidade, antes pelo contrário. Agora, isso não faz, eu não sou daqueles que, como há uma demissão, passa a ter saudades e a admirar, não. E não é como... António Costa não é minimamente uma pessoa que eu admito politicamente. Político para António Costa, pelo menos se calhar na Europa. Ou achas que a Europa já queimou um pouco? Eu acho que António Costa fez uma jogada, talvez esta tenha sido a sua grande jogada de mestre, porque como me parece a mim, com a informação que temos neste momento, não há aqui nada, que isto é uma grande treta, para não dizer pior, e quem vai sair mal desta fotografia é, felizmente, outra vez, mais uma vez, a Justiça. Eu penso que António Costa pode sair disto daqui a uns tempos como verdadeiramente um herói. Porque se demitiu... Ou um mártir. O mártir está a ser, não é? Mas, portanto, eu acho é preciso termos mais informação sobre as tais investigações, as tais suspeitas, tudo isso. Sim. Mas diz-me a minha intuição que não há nada. Pelo menos da gravidade que faça cair um governo inteiro, que mande pessoas para a prisão, políticos, empresários. Não me parece existir nada disso. E se assim for, se cair em saco roto, se a montanha parir um rato, Costa está completamente, pode fazer o que ele quiser da vida dele. E as presidenciais estão ganhas, não é? Mas não pode a Europa. A Europa, não pode a Europa porque... Não pode. O Partido Socialista Europeu tem demasiados... Tens o Qatargate, tens neste momento demasiada suspeição à volta do Partido Socialista Europeu para poderem apresentar eventualmente um candidato do Conselho Europeu que tenha uma investigação de corrupção. Acho que mesmo que não pode a Europa, acho que essa janela de oportunidade fechou-se. Não, mas eu só digo no caso dele ser completamente ilibado. Neste caso nem sequer há acusação, mas dele ser só nesse caso. Fazer o que quiser, sim, só nesse caso ele ser completamente afastado. Por um lado, não pode é mais uma questão de idade. Não pode a Europa neste ciclo, o que escolhido do Conselho Europeu para sempre, até porque normalmente escolhes um primeiro-ministro. Mas não exclui de ganhar umas europeias, só que a única coisa é a idade dele, das europeias são daqui a muito tempo, mas não excluiria de ganhar umas europeias à Mário Soares e depois ser candidato a Presidente da Comissão. Já aconteceu, tem acontecido, portanto não excluiria disso, acho que só pela idade não diria, acho que isto, a ser assim como tu dizes, que até não discordo da leitura, seria para presidenciais. Sim. Maria, para um primeiro-ministro que se deu muito bem com os partidos à sua esquerda... Durante algum tempo é caso para dizer que será difícil ter nos próximos tempos um primeiro-ministro igual e por isso vais ter saudades do Sr. António Costa. Eu não sou fã de António Costa. Porquê? E não... Deixas-me falar, obrigada. E não me esqueço que foi António Costa que quis acabar com a geringonça e que não quis negociar outro acordo e que também não quis negociar pontos-chave com os partidos de esquerda para o orçamento de 2022.
ter saudades, não vou ter saudades de António Costa, posso ter saudades dos tempos de um entendimento à esquerda, e isso já tinha, não há uma novidade, porque isso não existe desde 2019. A cara com que o Zé Pedro olha para mim, uma coisa fulminante aqui na minha visão periférica. E eu não acho que António Costa seja a única pessoa capaz de fazer um entendimento com outros partidos de esquerda. António Costa não é especial. Haverá outros. Tens o Pedro Nuno Santos, que deve agora estar-se já a fazer ao piso. Esse aí até se fundem, passam a ser um só grande partido de esquerda. Não me parece que haja abertura de nenhum partido de esquerda para tal acontecimento. Tem um preço, já se percebeu que tem um preço. Pode ter um preço, tem muitas vantagens e conseguem-se coisas muito boas com esses entendimentos, mas lá está, não acho que António Costa seja o único capaz de fazer, até porque António Costa teve que o fazer naquele momento porque não ganhou as eleições, não é? Não foi por força das circunstâncias. Não é como se António Costa tivesse querido governar mais à esquerda e entender-se com os partidos de esquerda por uma questão ideológica. Foi a forma possível para formar governo e ser primeiro-ministro. Lá está, não acho que seja o único. Se acho que... E devia ter saído assim? Dadas as circunstâncias, sim. Agora, eu não acho que... não acho que haja fundamento. Eu não sei se há ou não. Mas acho que isto foi estamos num caminho muito pantanoso e num terreno muito pantanoso... porque se demite, efetivamente, porque quando há suspeitas de corrupção sobre um primeiro-ministro, eu acho que não tem condições para continuar no cargo. Agora, a minha questão é a forma como as suspeitas apareceram e é o facto de um parágrafo num comunicado da Procuradoria-Geral da República, isto é difícil de dizer, ter o poder... Já que as pessoas dizem PGR, não é? Eu agora só digo PGR. Eu vou dizer PGR. Mas eu não sei qual é a dificuldade de dizer Procuradoria. Não, é quando estás Geral da República. Não, Procuradoria é ok. Procuradoria-Geral da República. Há aqui um trava-línguas. Há aqui um trava-línguas. Has de te enganar a dizer isto, meu amigo. É o karma. Has de te enganar. Preocupa-me que um parágrafo de um comunicado da Procuradoria-Geral da República tenha o poder de fazer com que um primeiro-ministro se demita. E há várias coisas, não sei se é para entrar já neste tema, é para entrar já neste tema, posso? Ainda vou à reunião por causa do António Costa, mas sim. Há aqui várias, mas tu depois vais voltar à PGR. Está bem, ok. Confio em ti. Entra nos temas que tu quiseres, ele não manda nada. Podes entrar nos temas que tu quiseres. Obrigada. Ele pensa que sim, mas não manda nada. É como tu que não manda, que tu mandas nada em tua casa. Exato, só me pode mandar. Preocupa-me que meu Deus. Preocupa-me que um parágrafo da PGR tenha este poder todo. E há outras coisas que me preocupam também, que é... estamos a falar de uma suspeita de corrupção em relação a um primeiro-ministro. Parece-me que um caso destes, até haver algum indício forte, deva ser mantido em sigilo. E o segredo de justiça existe. E estamos a falar de uma forma... bastante manipulável. Desalinhada com o Daniel Oliveira. Posso estar, mas... E o governo caiu na mesma. Eu posso estar desalinhada com o Daniel Oliveira. Eu aliás, desejo que isso aconteça. Era uma graça. Sim, mas nós desta vez não tivemos nada a ver com o assunto. É isso. Não sabemos. Quem é que escreveu aquele parágrafo? Eu estou-vos a dizer que eu não tive nada a ver com este assunto. Estou só criar uma teoria da conspiração. Estou-te a dizer, eu não escrevi um press release, mas não foi para a PGR. Mas preocupa-me que o cargo de primeiro-ministro possa ser, ou o fim do cargo de primeiro-ministro possa ser tão manipulável. E às tantas podemos estar perante um golpe de Estado da Wish, não é? Temos um parágrafo escrito que não se percebe o que é que diz, temos um vazamento brutal de informação, temos não sei quantas pessoas detidas, que imagino que pessoas detidas haja mais fundamento para serem detidas, do que uma suspeita lançada sobre um primeiro-ministro que ninguém percebeu ainda no que é que vai dar, e preocupa-me bastante que isto venha a ser arquivado e que António Costa
nem chegue a ser arguído, e de repente isto foi tudo um fogo de artifício brutal da parte do Ministério Público e da PGR, e acabámos com um governo que para todos os efeitos tinha uma maioria absoluta, portanto teve uma quantidade muito grande de votos, porque alguém escreveu qualquer coisa. Isso sim preocupa-me que as coisas possam ser tão manipuláveis e tão maleáveis que qualquer dia não há qualquer forma de estabilidade, porque toda a gente está sempre a um dia de ser lançado uma suspeita. Joné, tu que gostas e trabalhas em política, em que ranking colocarias António Costa, de primeiros-ministros ou políticos portugueses, e perguntar-te se a direita finalmente derrotou, não é que tenha tido alguma coisa a ver com isto, não estou a lançar essa suspeita, mas se derrotou o seu principal inimigo em Portugal? Acho que não diria que António Costa está derrotado, enquanto ideia, enquanto conceito de PS, partido hiper abrangente ideologicamente, que consegue governar à direita e falar à esquerda e os votos dos dois. Acho muito difícil. Isto é aquelas coisas que depois de acontecerem nós queremos ter uma leitura diferente, mas acho muito difícil que alguém olhe para o país em 2014 e diga, não, só com esta pessoa é que o PS vai conseguir ganhar eleições. Não só porque essa pessoa não ganhou eleições em 2015, objetivamente, como não é um bom orador de todo. É uma pessoa formada dentro da fornalha normal do Partido Socialista, de Associação de Estudantes da Faculdade de Direito, Sociedade de Advogados de Correligionária do Partido Socialista, no governo desde sempre, que não ganhou capacidade de jogo de cintura. Não tem, para além do parlamentar não tem, não é particularmente empático na rua, não é um mega talento político. Portanto, a coisa que se criou da direita ter como maior inimigo António Costa, a direita tem como maior inimigo primeiro a si próprio. Logo à partida, certo. É o maior inimigo da direita. E depois, eventualmente, a maneira como o PS sabe explorar isso. Não tanto a pessoa de António Costa. Portanto, nesse sentido, como é que se mantém um primeiro-ministro com essas características durante tanto tempo? A incompetência brutal da direita, diria, não só a incompetência brutal comunicacional durante o governo de Pedro Passos Coelho, em que se deu a ideia errada de que se estava a fazer aquela austeridade com gosto e que, portanto, no fundo, fez-se uma batalha de discursos. Passaste de fazemos esta austeridade com gosto para nós não queremos fazer austeridade. Apesar da austeridade continuar exatamente igual. Quem sabe até pior depois de 2015, não pior no sentido de cortares mais, mas no sentido de teres mais para não cortar e continuares a cortar ou até cortares mais um bocadinho. Portanto, por essa leitura que faço de António Costa, não acho que tenha sido um talento político geracional, mas também não acho que Cavaco Silva seja um talento político geracional, mas acho que as pessoas que têm capacidade de transmitir aos portugueses uma mensagem de estabilidade são hipervalorizadas num sistema político que, se pudesse, estava sempre em total ebulição, e eu tenho medo de estarmos a voltar a entrar nesses momentos de total ebulição. Nós estamos com muitas legislaturas interrompidas de seguida. Não gosto disto. Não acho que isso seja bom para a estabilidade democrática do país. Acho que, se fores fazer um ranking de primeiro-ministros, António Costa terá de ficar sempre atrás de Cavaco Silva em termos do que conseguiu fazer, não só porque não quis fazer grande coisa, como porque teve menos anos para o fazer, mas principalmente não quis fazer grande coisa. Quase que ultrapassou Cavaco Silva. Quase que ultrapassou, mas foram 2000 e tal dias. É tramado. Resistir os 10 anos é muito tramado. Mas deixa um bom legado ou não? Um bom legado político, vá, se quiser, aquelas figuras que ficam na nossa história. Eu acho que deixa um legado político péssimo. Acho que deixa um legado político de cinismo democrático brutal, que descredibilizou a democracia. Acho que o legado político de António Costa, ao contrário do que as pessoas estão de fazer com aquela fotografia de campanha municipal de Loures, o legado político de António Costa é André Ventura. É uma pessoa que vai a eleições
prometendo ganhar e governar com maioria, sem nunca falar de se entender à esquerda e depois entende-se à esquerda, defraudando o eleitorado. Eu não tenho problema com a constitucionalidade de tu perderes eleições e ires a votos, desde que tu fales disso antes. Digas, olha, votar em mim ou nos outros partidos de esquerda, nós depois entendemos. Isso acontece na maioria dos países europeus. Isto é desonesto. E desonestidade foi o que se passou aqui ao longo dos anos. Foi casos graves em que suspeitas grandes sobre o governo caíam, agora mais recentemente Marco Capitão Ferreira, mas o caso da TAP, suspeitas grandes de informalidade que aconteceram. Ainda ontem me lembravam de um vídeo de Passos Coelho a criticar a nomeação de Lacerda Machado para a TAP. E a dizer que ficava mal a quem nomeia e ficava mal a quem aceita. Isto para mim é o legado da maneira de fazer política de António Costa, que era a maneira de fazer política de José Sócrates, que era a maneira de fazer política de António Guterres e que também é a maneira de fazer política dentro do PSD. Mas o legado do PS, para mim, foi retirar, possivelmente, algumas das poucas pessoas que tentaram fazer qualquer coisa para acabar com a cultura de informalidade neste país e fazer políticas públicas de longo prazo, combater interesses instalados, e estou a falar de ministros de Pedro Passos Coelho, estou a falar de Jorge Moreira da Silva, Miguel Paiás Maduro, Carlos Moedas, Paulo Teixeira da Cruz, Paulo Macedo, pessoas, e estou-me a esquecer de vários que também foram importantes, mas pessoas que chegaram aos setores e quiseram, de facto, mudar o que era feito. E o PS veio e vendeu aos do costume a narrativa do costume, a informalidade do costume, o amiguismo do costume, as negociatas do costume. Isto parece... Podia ser populista se o melhor amigo do Primeiro-Ministro não fosse consultor de uma empresa que está a ganhar um concurso público e está dentro do Palácio de São Bento a falar com o antigo assessor económico de José Sócrates, que agora é chefe de gabinete, sobre os negócios que se vai fazer ou não fazer. Diogo Lacerda Machado, este país tem um problema de informalidade brutal, em que isto é um penico, não é? Pequenino, e as pessoas querem fazer estas trocas de favores e têm espaço para isso. O PS candidatou-se a querer perpetuar isso, governou a querer perpetuar isso, e António Costa caiu por causa disso. Portanto, acho que cai com a imagem do seu legado, que é querer manter Portugal na mediocridade de sempre. Foi medíocre, é um Primeiro-Ministro que ficará para a história como medíocre. Portanto, no fundo teve o que merecia. E teve o que merecia. Deixa-me só pegar nisto, só para dizer uma coisa muito rapidamente. Mas aqui já podemos entrar no caso. Qual caso? No de ontem, sim. E o teu disclaimer, se quiseres fazer. Já lá vamos. Antes disso, só para acrescentar aqui uma coisa que disse o Joané, porque António Costa é eleito e com maioria absoluta. Na primeira vez, não. Na primeira vez perde as eleições. O ano passado? Sim. 2022. Há um ano e meio, sim. A maioria absoluta. Há aqui uma questão, é que, e agora está, como digo, já lá vamos ao caso, não parece que haja aqui assim nada, pelo menos com esta gravidade, mas sim senhor, ok, são acusações de favorecimentos e corrupção. E eu sempre disse a mesma coisa sobre António Costa. António Costa foi durante anos o número 2 do corrupto número 1. Eu digo corrupto número 1, mas não o considero o único. Acho que Portugal tem casos gravíssimos de corrupção que nunca chegaram lá nenhum e deviam ter chegado. Noutros governos de outras cores. Mas José Sócrates foi o que foi caçado. Não é o único. Mas já foi o número 1. E o António Costa era o número 2 dele. E eu sempre disse a mesma coisa, que é a minha opinião. Ou é Lorpa... E o Ministro da Justiça. Tu falavas da coisa da Justiça do tempo de José Sócrates está controlada, não é? Sim, e António Costa disse isso agora no fim. Esteve ligado à Justiça durante muito tempo. António Costa ou é Lorpa ou é cúmplice. Não há uma terceira via. Também pode ser esperto. Eu acho que há uma terceira via de ser esperto. Isso é cúmplice. Não, mas saberes não ser cúmplice... És sempre cúmplice. De saber se tiveres conhecimento das coisas, estás sempre em cumplicidade, porque ele podia fazer uma coisa muito simples, que era demite-me, razões pessoais. Aí agora, olha como fez, aliás, o ministro, que eu nunca me lembro do nome dele, Ministro das Finanças. Já aconteceu aqui, que nunca me lembro do nome dele. Não vou lembrar. Mas que foi Ministro das Finanças durante um mês. E depois pirou, escreveu uma cartinha, percebeu o que é que aquilo estava ali montado e pirou-se. Esse é o homem que temos que o respeitar porque teve muita dignidade. António Costa, violado, um tipo que tinha heranças manhosas, nadava em dinheiro quando os políticos ganham uma miséria, o gajo nadava em dinheiro, tinha explicações muito parvas e, portanto, eu digo, pode ser Lorpa. António Costa pode ser parvo. Não perceber. Mas por isso, aliás, eu prefiro que seja essa a resposta. Mas ainda mantens essa resposta? Mantenho. E isto é sempre preocupante, porque nós não podemos ter em São Bento um totó. Nem em São Bento, nem em Belém,
Nós precisamos de António Costa seja um totó, de todos os defeitos que ele tem. O que eu te estou a dizer é, ou é Lorpa ou é cúmplice. A cúmplice é uma acusação, portanto deixamos de lado. Só podemos entender que ele nunca viu o que se passava no governo de Sócrates, em matéria de corrupção. Coisas que tanta gente viu e escreveu, um senhor que está sentado ao lado dele, de Sócrates, não se apercebeu de nada. Por isso é que eu estou a dizer, é neste sentido que eu estou a dizer. E estou a ser um pouco irónico, porque eu não acho que ele seja nada totó. Mas nós não podemos ser um totó em São Bento que a corrupção passa-lhe à frente e ele não vê. Portanto, é sempre grave. Se for porque foi cúmplice, sabia o que se passava e não fez nada, gravíssimo. Se é porque é ponto, gravíssimo, não há outra hipótese. E, portanto, os portugueses, quando dão a maioria absoluta a uma pessoa que está, eu não vou acusar de nada, mas que esteve lá metido dentro e não se apercebeu de nada, não viu nada, admito que ele não tenha visto. Mas então não é bom para o cargo. Porquê? Porque vai haver mais corrupção. E ele, mais uma vez, não vai ver. Porque não é perspicaz. Não está atento. E este foi, para mim é o grande choque, é esse. Os portugueses têm uma facilidade em escolher pessoas de pouca confiança, porque há outros candidatos. Há outras pessoas. António José Seguro. O seguro foi liquidado dentro do próprio partido, não foram os portugueses. Também foram portugueses, os socialistas são portugueses. Exatamente. Eu não sei o que é que tu achas que os socialistas são, mas já podiam ser os franceses da compota. Que não são portugueses. Já são os franceses da compota. Vamos entrar um bocadinho no caso e para responder, mantendo o Zé Pedro Silva, isto está em causa um processo que são investigados negócios do lítio e do hidrogênio, como eu tinha dito, havendo suspeitas de tráfico de influências e de corrupção envolvendo favorecimentos nos contratos de exploração de lítio e do hidrogênio. Daquilo que já se sabe, e porque a complexidade é esta, aconteceu tudo ontem, não porque o caso é 2019, mas tivemos várias buscas, vários arguidos, detidos e António Costa, não havendo detalhes concretos sobre as suspeitas em causa, designadamente as de António Costa, tudo isto não é meio bizarro? Ou esta investigação, o que se passou ontem com o comunicado, com as buscas e tendo em conta as pessoas que estão à volta de António Costa que foram detidas ou arguidas ou estão a ser investigadas, isto faz sentido? É a justiça atuar bem ou achaste tudo surpreendente ou bizarro, se quiseres? Eu acho bizarro, enfim, tenho que começar pelo disclaimer. Porque o João Galamba é meu cunhado e meu amigo. Nem sempre as duas coisas estão juntas, é preciso dizer. Sim. Portanto, é meu cunhado e meu amigo, e portanto, eu já aqui disse isto, não é? E já falei muitas vezes sobre ele, e vocês recordam-se com certeza quando foi a questão da discussão do que aconteceu no Ministério dele, e a minha posição foi completamente, porventura, contra a dele. Portanto, não é por ser amigo ou cunhado que eu deixo de dizer as coisas como eu acho que as devo dizer, ou pelo menos ler e ver. E neste caso, o que me parece a mim até agora, por mais evidente, eu tenho e como eu confio muito no meu feeling, porque eu sempre que desconfio, neste caso estamos a falar de titulares de cargos políticos públicos, confio imenso no meu feeling e na minha intuição. Nunca me deixou mal. Isto é uma coisa que é um sexto sentido, é uma coisa que eu, das vezes todas que levantei suspeitas, porque mais uma vez digo, eu posso levantar, porque são opiniões, eu não sou um tribunal, usa-se muito aquela coisa de termos que a presunção de inocência. A presunção de inocência é um princípio que obriga tribunais, não obriga pessoas. Eu não tenho que presumir a inocência de ninguém, não tenho que presumir a inocência do Al Capone. Sim, mas a presunção de inocência na opinião pública evita julgamentos em praça pública de pessoas inocentes. Desculpa, não é? A presunção de inocência, a praça pública é a opinião, e a opinião às vezes pode ser injusta, pode ser isso tudo. Agora, há uma coisa que é certa, esse é um princípio que obriga tribunais, não obriga pessoas. Eu não tenho que presumir a inocência, até porque a própria justiça também tem, até a pessoa ser condenada... Parece que inclui a PGR, na verdade. Tu se fores assaltada no meio da rua, tu sabes que tens que presumir a inocência do assaltante, até que ele seja condenado. Isto é um absurdo, se pensarmos assim. O homem assaltou-te e tu tens que presumir a inocência dele. Não faz sentido. E, portanto, o que é que acontece? Eu confio muito neste meu feeling. E há duas coisas que eu acho sobre, neste caso, o João, que é a figura principal deste... Desculpa interromper-te. Eu não tenho que presumir a inocência dele, mas tu deves presumir a inocência dele, porque é a palavra dele contra a minha até que se prova em contrário. Ganda não. Eu agora vou deixar, depois manda-me essa merda por e-mail e eu respondo, porque eu agora fiquei baralhado. Mas estava a falar do assaltante então. Sim, o assaltante. Estávamos no assalto. Não aconteceu. Ela teve ali aquele momento todo a preparar para me dar a esticada. Não, estive a pensar sobre o assunto. Mas o que é que eu acho do João, que em termos de figura política, ele e Costa são as principais figuras. Não nos podemos esquecer que há 5 detidos e estes são os principais suspeitos, como é por mais evidente. Eu acho que do João acho duas coisas
não tenho a menor das dúvidas que não se metem nestas suspeitas que está a ser, neste momento, alvo. É uma pessoa que eu tenho plena confiança. E do João Galamba. Sim, e por conviver com ele também sei quais é que são as suas práticas. E acho que é um político excepcional. Tem muitos ódios, também tem muitas paixões. Tem muitos ódios, porque é uma figura controversa, enfant terrible, essas coisas todas. E há pessoas que o odeiam. Mas essas pessoas não têm a capacidade de ver para além disso. Devem ter a capacidade, para além dos seus ódios. Eu tento fazer isso. Há pessoas que a cara não gosto, embirro com a pessoa, o tom de voz, embirro com tudo. Mas eu, se calhar, tenho que reconhecer que é competente. E o João é um político que... não estou aqui a falar do tempo dele enquanto deputado. Estou a falar do tempo dele enquanto governante. Absolutamente excepcional. Competente. Isto dito pelos setores. Quando entrou para a energia, o que é que disseram? Ele nem sabe o que é 1 kW. Todo o setor o admira. Nas infraestruturas estava a fazer um trabalho excepcional também. É muito ativo. Quer fazer as coisas. Se calhar o problema que está aqui também é esse. É eventualmente neste processo estas informalidades e as tentativas de andar com as coisas para a frente neste país, é muito difícil, toda a gente sabe isso, pode muitas vezes ter uma leitura de favoreceu. Mas até agora, do que eu li, ele tem, e atenção que também é um disclaimer importante que eu tenho que fazer. Não falei com ele nas últimas horas, não faço ideia nenhuma, nem mostro nada, tudo o que eu estou a falar são coisas que vi na imprensa. Fala-se em almoços pagos por empresários, com valor que se lê no mandato de busca, que lá está aquele que anda a circular por aí, que não sei quem é. Um pouco, não é aceitável. Não é despiciante o valor, portanto, eu não sei o que é despiciante para um polícia, o que é um despiciante para um empresário, não é? Com certeza que para a polícia, neste caso, para os investigadores do Ministério Público, para os procuradores. Calhar para os procuradores, um valor de 30 euros não é despiciante, para o empresário é 300, eu não sei. Sei que é uma suspeita um bocadinho fraca. E até porque é preciso eles andarem à procura de corruptos e de corruptos que se vendem por um almoço. Quando têm um cartão do Ministério podem pagar o almoço à vontade e que não pagam eles. Portanto, é a corrupção mais estúpida do mundo, não é? Sim, não, eu despacho dessa merda, paga-me só o almoço. Isto é ridículo. Quando ele tem um cartão grátis no bolso. A outra, o motorista foi levar as filhas à escola. Sim. E umas garrafas de vinho, lá o que uma era. pessoa, deve ser. Uma pessoa olha para isto e diz: estão a brincar comigo? É a pergunta que eu tenho que fazer. Cai um governo, a questão de Costa é diferente, mas estão a brincar comigo? Cai um governante que está com processos envolvidos porque foram buscas em casa às 7 da manhã porque o motorista vai levar as filhas à escola. Isto é completamente imbecil. Todos os governantes devem ser investigados a fundo sobre o que fazem e o que deixam de fazer. Não tenho nada de dúvida, têm sempre a ser vigiados. Agora, eu vou constituir arguido um governante porque o motorista levou as filhas à escola. E porque foi almoçar com uns empresários que ganharam não sei o que, não sei onde. Mas tem que haver algo mais, ou não? A acusação é demasiado séria. As suspeitas são estas, é o que está lá escrito. Quer dizer, algo mais está no éter, não é? No limite pode ser acusado de qualquer coisa. Eu digo isto porque o João Galamba já estava dentro do caso desde... Eu acho... exato, essa é outra coisa. Essa é outra coisa. Porque nos tais papéis que aqui circulam, é citado ao 6 às 9. E eu volto a dizer, este país é uma andota. A Justiça, o Ministério Público cita ao 6 às 9. Da Sandra Felgueiras, estão a gozar comigo, eu vou-me dizer, estão a gozar comigo. Sabes que eu acho que estão? Eu às vezes eu começo a achar que estão. Estão a gozar com o Zé Pedro, não é? Vou fazer esta merda para gozar com o Zé Pedro. Não, eu acho que não é só contigo. Eu acho que estamos a ser gozados. Estamos a ser gozados. Um documento daqueles do Ministério Público cita ao 6 às 9 e a Sandra Felgueiras. Metam a Sandra Felgueiras na Procuradoria e resolve-se o assunto. Isso é o sonho dela. Está resolvido o assunto. Uma pessoa que por acaso também conviveu de muito perto. Mas um documento daquele... É uma pessoa conhecedora de corrupção, por isso é que ela está tão interessada. Ela ontem bateu palmas e... Um documento daquela gravidade cita o que foi passado num programa 6 às 9. Isto é absolutamente escandaloso. E por isso, eu acho que este... É que eu não sou nada, as pessoas são da família de não sei quem e não sei quê. Mas se a minha vida fosse construída com base... Na minha, tipo, se a minha mãe, a carreira da minha mãe, que é quem me sustenta, quem me dá a minha educação e tudo mais, não vais por aí. Se a minha mãe fosse uma criminosa, eu se calhar tinha um bocadinho de cuidado. Já nunca vão convidar para a TVI. Nunca vão convidar para a TVI, eu não quero que me convidem para a TVI, quero que a TVI se lixe. Ele só gosta do dia de formação. Estás a referir-te ao trabalho de Sandra Felgueiras, jornalístico, que é muitas vezes não está questionável. Acho que é muito questionável. Do ponto de... Lá está, novamente na lógica de que este país é um penico. Tu teres a tua mãe a ter dos casos de corrupção mais escandalosos deste país
Não sei se alguma vez falaste sobre isso, não sei se lembras de alguma vez ter falado sobre isso. Não sei, acho que fala só da mãe, assim, normalmente. Mas é uma jornalista que percebe claramente que... Tem um ânimos. Anda em vinganças. Tem um ânimos. ânimos. Em vinganças. E eu quero perceber se esse ânimos é por causa da situação que se passou com ela. Eu gostava de saber isso. Tal como gostava de saber o ânimos daquele Que ela maluco, fez um daquele disclaimer Henrique... antes. Que é aquele cara do Correio da Manhã e agora é do Correio da Manhã na TVI, o Henrique... Está bem, eu sei. Sabes? Sei. Que vai para lá inventar teorias da conspiração sobre... Estas pessoas juntas não juntavam meio neurónio para saber sobre a política. Os dois comentam política, não fazem a menor ideia do que é que estão a dizer, não sabem como é que um gajo é eleito. Justiceiros, é um estilo jornalístico bastante... Sim, é um estilo jornalístico. Detestável. É um estilo jornalístico bastante testável. Era só isso que eu queria dizer. Certo. E as vinganças? Eu acho que há jornalistas que fazem um trabalho sério, mas depois há jornalistas que querem em vinganças pessoais, era aquilo que o João estava a dizer, e eu concordo. E há alguns. Porque fazem aquelas reportagens com a música ambiente, sabes? Mete-se a música de espelho. Isso é especialmente Depois televisão. diz, não sei o que dizer mais, depois metem-se papéis, depois coisas assim em cima e a pessoa pensa... Post-its. Sim. Post-its. E tudo aparece. Ligar como uma série. Sim, A série fita do Netflix. tempo, a fita do tempo. E por imagens do carro a passar. Voz e coisa. off grave. Sim, escolhem imagens sempre da vítima, do visado muito fechado, ou fumar coisas que as pessoas... Tudo isto é... Disseste a fumar coisas? Isto é uma montagem, sim. Sim, fumar, tipo a sair do carro, não sei Sim, coisas que façam para ser bandido. A coisa do bandido. Isto é cinematográfico. Não, isso era Fazem isso. E isso é citado num documento desta gravidade e cai um governo e cai tudo e estão todos presos e citam os 6 às 9. Eu acho Do uma que coisa... viste, pelo menos de João Galamba e ou de António Costa é uma mão cheia de nada e o resto. Quem ouviu o relação há muito tempo sabe que eu dou a minha opinião sempre sincera, porque lhe bati quando foi a questão do Ministério, portanto é completamente, tenho imensa confiança não nele. é melhor verbo aí. Pronto, exato. Mas só queria perceber a questão do caso em si. É isto que eu estou a ir ao caso. Tenho absoluta confiança e tenho pena que ele saia da política, e eu acho que é por muito tempo, porque isto são coisas que deixam uma mancha tremenda, porque é muito competente. E as pessoas têm que separar aquilo quando não gostam do estilo, que eu percebo perfeitamente. Mas não gostar do estilo, a pessoa tem que ser honesta consigo própria e tem que ir analisar e ver, é competente, não é competente, trabalha ou não trabalha. E eu não tenho a menor das dúvidas, e não estou a dizer isto, nem pouco mais ou menos para lhe passar a mão pelo pelo, não tenho a menor das dúvidas que é muito competente e precisamos mais de políticos com esta capacidade, com este querer fazer coisas, andar para a frente, vencer as burocracias, pôr as coisas a acontecer. E por isso é aí que eu lamento. E depois, só indo ao caso, acho que de facto, nem para já ainda não tem base nenhuma, está com pés de barro. Parece-me a mim que nas buscas, tanto quanto eu sei, mais uma vez, eu não falei com ninguém, porque eu não faço ideia do que é que ali se passou, mas nas buscas, tanto quanto eu sei, há recolhas de equipamentos e de papéis, de documentos em casa. E eu parece-me a mim que é o que foi o que queriam. Inventam motoristas a levar crianças às escolas, coisa completamente patética, e um almoço para ir buscar coisas. Nem a questão do data center em si, daquilo que partir sistema de influência entre o Lacerda Machado, o Scária e as pessoas envolvidas. Eu estou-me a referir só a um caso. Os outros eu não está ainda muito, como não está muito claro, nós temos que perceber qual é que foi o nível de favorecimento, ou neste caso das diligências que foram levadas a cabo para que tal coisa acontecesse. Aqui parece-me um caso óbvio de lobbying, é o que me parece. Os empresários irem depois almoçar com os governantes não me choca minimamente, e pagarem também não me choca minimamente. Eu acho que estamos aqui a falar nesse campo. Só para concluir esta parte, eu acho que quiseram de facto fazer as buscas e portanto inventaram, ou seja, é uma forma de inversão da investigação. Em vez de terem as provas e irem, inventam uma coisinha para irem e recolherem uma série de coisas que depois podem usar como prova. E eu acho que em matérias, a lei devia mudar nestes aspectos, eu defendo isto há muito tempo, em matérias que não são crimes de sangue, há muitas coisas em que se devia preservar a privacidade das pessoas. Eu não acho bem que se fique com documentos e com equipamentos das pessoas quando estão em causa. Eu sei que queres como calma, mas eu vou só contar-vos uma coisa muito engraçada, porque é o que se pode apanhar em telemóveis, em WhatsApp, porque é uma conversa que eu tive com ele. Só para saber o que é que pode ser perigoso. Com ele? Ui, vai ligar, vai ligar. Nas investigações, como é que pode ser perigoso este estilo de investigação? Isto é de recolher público. coisas e ir ler coisas avulsas. Ele um dia escreve, trouxe 1 quilo disto e 2 quilos da outra, da branca. E depois continua a escrever, não percebi, ou da Costa, ou lá como é que se chama. É 1 quilo da branca, parece outra coisa. Ele depois a explicar-me que eu nem tinha percebido. Estava a falar de gambas do Algarve. Eu até depois pus-me aqui a responder que na corteira estava a 18 euros. Portanto, onde é que eu quero chegar?
quando as investiga, Estava barato. quando andam a recolher... Um quilo, Mas ele percebeu logo quando mandaram a dizer e 2 quilos da outra da branca. Vai aparecer no Correio da Manhã, a minha esperança. Mas estás a ver, mas João Galamba mas onde Dia de reflexão. leva 2 quilos da branca. Mas é esse mesmo o ponto, ou seja, este estilo de investigação que cita o 6 às 9 da Sandra Felgueiras, que depois diz que há um aproveitamento de bens públicos porque o motorista leva as crianças à escola e por isso anda cá, está cá tudo, que eu agora vou-te ler tudo e ver tudo, e não é por ser o João, nem estou completamente contra. Isto não é justiça. E o que é verdade é que a justiça continua a usar estes meios há anos e o que eu sei é que o país continua totalmente corrupto, como sempre foi. Portanto, quando eu digo que isto não resulta e não funciona, tem alguma razão. Parece-me. Maria, tendo em conta tudo isto, José Pedro Silva disse Não e a ouvi. forma como... Queria perceber, porque tu falaste do comunicado da Vais ver depois o episódio. mas queria perceber se tudo o que se passou ontem faz sentido para ti, e nós próprios temos espectadores de Puscas, de arguidos, tens aqui vários ministros, ex-ministros, tínhamos esquecido do ex-ministro João Pedro Matos Fernandes do Ambiente, que não foi... Saudades. não Pior foi ministro do constituído Ambiente arguido. sempre. Se tudo isto para ti faz sentido e se nós devemos ter acesso a toda esta informação, de repente temos uma data de pessoas acusadas, temos pessoas detidas, o governo caiu. Não, isso foi um bocadinho o que eu disse há bocado. Não acho que faça sentido. Acho que o sigilo deve ser mantido nestas situações. Não percebo mesmo, quer dizer, até percebo porque é que isto acontece. Acho que percebo. Não me faz sentido mesmo que um caso tão delicado e que envolve... Assim, repara, não me estão a investigar a mim, estão a investigar o Primeiro-Ministro e ministros, quer se queira, quer não, requer um sigilo diferente e um cuidado diferente, não é? Uma coisa é investigarem a mim que não sou ninguém. Outra coisa é investigarem um dos mais altos cargos do país. Parece-me que deve haver algum cuidado e alguma delicadeza com a forma como se faz isso, porque senão acontece o que aconteceu ontem. O que eu disse há bocado, eu tenho mesmo muito medo que isto não seja nada e que tenha caído um governo por causa de uma suspeita que alguém resolveu licar. Por exemplo, ainda hoje saiu a notícia de que Eduardo Cabrita não vai a julgamento pelo acidente na autoestrada, e estamos a falar de uma pessoa que também demitiu-se, não foi? Não foi demitido? Demitiu-se. Uma pessoa que se demitiu do seu cargo. Mas esse ainda bem, felizmente. Mas não por causa disto. É indiferente, Sim, não é? não, Para o caso é indiferente. Completamente. O facto de ele ter sido considerado é uma completa vergonha jurídica. Quer dizer, o Eduardo Cabrita não vai... Temos mais um caso, sendo que este, pelo menos, ainda se sabia exatamente qual é que era a suspeita e o que é que aconteceu e qual é que podia ser a implicação da pessoa no caso. Nestes casos, tanto no de Galamba, e atenção, Galamba, eu acho que Galamba tem estado metido numa data de coisas e no último ano, então, tudo que deu asneira neste governo envolvia João Galamba. O nome dele estava sempre à baila, veio sempre à baila. Mas neste caso específico eu não vejo indícios, mas o Galamba também não se demitiu ainda, para não foi demitido. Estão todos cá o governo. Ninguém precisa de se demitir. Ninguém precisa neste caso. Quer dizer, é o simplex, não se demite. Sim, o que pode acontecer é pedirem ao PS para formar. Mas imagina, nós há uns anos, antes da Operação Marquês, queixámos muito da corrupção, em que a Justiça não resolvia nada. Agora a Justiça está a resolver alguma coisa. Estará? À pressa. Estará a resolver alguma coisa? É que eu não descarto a opção disto serem jogos políticos e jogos de bastidores e lá está, como eu disse há bocado, um golpe de Estado da Wish. Eu não tenho... Também não descarto, estou com as cajas. Vamos descobrir que Marcelo Rebelo de Sousa é que fez um plano maquiavélico. Não acho que tenha sido Marcelo Rebelo de Sousa, mas também sei Pedro Nuno Santos? Também sei que às vezes... Há muita gente com interesse neste, não é? Há muita gente com interesse político. Muito interesse político. Estamos a falar da queda de António Costa, que era um tipo que estava a ser inderrubável. Tanto dentro do próprio partido como a nível como no país, não é? Escolas, o António Costa continuava e foi a eleições novamente e conseguiu uma maioria absoluta em 2022. Quer dizer, era de facto quase sempre em pé da política nacional. E cai, e o António Costa durante muitos anos manipulou a opinião pública a seu favor. Não digo isto de uma forma necessariamente pejorativa, é política.
António Costa manipulou durante muito tempo a opinião pública a seu favor, convenceu toda a gente que os partidos de esquerda, que os outros partidos de esquerda é que não quiseram uma nova geringonça. No caso da TAP saiu por cima, como uma data de outros casos em que António Costa consegue sair por cima. Ele só uma vez é que ameaçou demitir-se, foi por causa dos professores. Ainda me lembro Sim. Isso foi... Outra aldrabice para ganhar as europeias. Sim, em 2019. Temos que ir aí, sim. Mas isso foi também uma jogada de António Costa, e pela primeira vez António Costa é apanhado completamente desprevenido e é obrigado a demitir-se. Eu, por acaso, não concordo com isso. Não concordas que ele tenha sido apanhado desprevenido? Deixa-me só fazer uma pergunta. Acho que ele está a jogar. Exato, ele continua a jogar. Está bem, mas foi obrigado a jogar, percebes? Não sei. Eu queria precisamente aí, porque... Se não tivesse havido o comunicado da PGR, eu deixei de dizer Procuradoria-Geral da República. Mas ele também aproveita o comunicado. Repara uma coisa, ele para já vai sair por cima. Está bem, mas ele teria sempre que fazer alguma coisa. Tem que jogar, não é? Tem que jogar, ele foi obrigado a jogar, ele não quis, ele não foi um jogo que ele decidiu fazer. Mas o que ele está a fazer é querer, ou seja, ele tem que jogar, é obrigado a jogar, mas ele está a jogar... Ele quis jogar isto. Parece que estamos a jogar King. Não, mas ele quis... é obrigado a jogar, não és obrigado a jogar. Ele quis jogar isto. O que é que isto quer dizer? Ele podia ter feito um fim-capé. Ele está a jogar, continuar a jogar. Eu podia ter feito. Ele está a jogar, continuar a jogar. Claro que ele continua a jogar, mas desta vez ele foi obrigado a ir a jogo. Quando o Orçamento do Estado chumba em 2021, em outubro de 2021, ele sabia perfeitamente que aquilo era acontecer. Um mês para se preparar. Houve esta teoria da conspiração que vai ficar maluca. É que no rol de interessados, no que aconteceu ontem, em que podemos ter Marcelo, mas interessados, nem que seja do ponto de vista da satisfação pessoal. Eu não acho que Marcelo esteja nada interessado no que aconteceu ontem. Ele adora isto, por amor de Deus. É a coisa preferida dele. Por amor de Deus, o homem não dormiu. Mas o partido dele tem um Montenegro à frente. Qual partido dele? Ele não tem partido. Nem aquelas 2 horas que dormiu esta noite. Eu também não tenho partido. No rol. Pode-se pôr a querer escolher um novo líder do PSD. A quantidade de coisas que ele pode... Ele tem poder outra vez. No rol de interessados, no que aconteceu ontem, em que se põe Marcelo, Pedro Nuno Santos, uma vingança perfeita, está também o próprio Costa. Porque o Costa livrou-se de um país que está na merda. Com os professores, com a saúde, que está completamente na merda. Isto pode ganhar aqui uma rampa de lançamento para as presenciais que ganha com 140%. Portanto, ele é um... Vêm pessoas de fora votar no Costa. Descobri que foi o gajo que fez o parágrafo da PGR. Está feito. Está descoberto. Foi na verdade, queríamos dizer que fui eu que escrevi o parágrafo. Pronto. Joné, antes de saltarmos para Marcelo, salve seja, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça denunciou a corrupção instalada aqui há uns dias e criticou o poder político. A justiça, ela própria agora, pode ser vista agora como um poder político, o que não devia acontecer, ou não achas? Ainda bem que me faz essa pergunta. Hora é essa, pelo amor de Deus. Porque eu queria falar de Arsène Wenger e da época 97-98 do Arsenal. Um momento bem risto. Estava a ver que te ia esquecer disso. Não ia esquecer que quando o Arsène Wenger chegou ao Arsenal, implementou uma série de práticas revolucionárias que levaram o Arsenal a ganhar vários campeonatos ao Manchester United, apesar do Manchester United ter supostamente uma equipa melhor e mais consolidada. Essas práticas revolucionárias passavam por os jogadores serem proibidos de fumar, serem proibidos de ir para os copos todos os dias, passarem a ter uma dieta mais ou menos calibrada para a atividade física que tinham que fazer. E eles chegaram e limparam uma data de campeonatos, até limparam um de forma invencível, foram a única equipa a fazê-lo em 2003 e 2004. Porquê é que eu falo disto? Porque também na política andava tudo a fumar e a beber aos dias de semana. E o que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça diz é exatamente isso, que andava tudo a fumar e a beber aos fins de semana. Uma bandalheira. E isto estava de tal forma normalizado. Isto é a transição da política amadora para a política profissional. Nos Estados Unidos aconteceu no Watergate, no Reino Unido aconteceu, já há quem diga nos anos 50, há quem diga nos anos 80, depende um bocadinho, há quem diga até nos anos 90, com o Tony Blair. Mas já aconteceu noutros sítios, e nós somos uma democracia mais recente, está a acontecer aqui agora. Estamos a transitar da política da informalidade, que eu falava há bocado, da política do favorzinho, do despacha-me lá isto, para uma política séria, em que eu espero que se faça uma regulação do lobby, com uma pessoa como o Lacerda Machado, se entra em São Bento, escreve à entrada: Diogo Lacerda Machado, aqui em representação dos interesses da Galp, estive aqui da hora X à hora Y. Sempre.
liguei ao Primeiro-Ministro à hora X. Sempre. E a regulação do lobby é isto. Não é legalizar a corrupção, como as pessoas dizem. Mas achas que é isto que está a acontecer agora? Ou o que aconteceu ontem? Eu acho que o que estamos a ver ontem e o que estamos a ver nos últimos anos é que a justiça, bem ou mal, e eu acho... Aqui duas coisas diferentes. Uma é... Eu acho que o país precisa, a política portuguesa precisa de ser limpa de uma série de práticas. Posso questionar a qualidade dos limpadores. A idoneidade dos limpadores não envolve o facto de eu estar a favor da limpeza. Que é só dizer que eu quero que a limpeza vá a bom porto. Acho que a Justiça, o Ministério Público percebe peva de política, não faz a menor ideia como é que a política funciona e está a incriminar pessoas das coisas erradas. Está a correr um risco muito grande. Está a apontar para os sítios errados a maioria das vezes e acaba de mãos a abanar, como aconteceu com José Sócrates, e com problemas graves de credibilidade. Acho que o jornalista... Começa a ver o 6 às 9 e faz uma investigação. Claro, com outros ministros, como Miguel Macedo. Não podemos substituir não o Ministério Público pelo 6 às 9. Claro. Sim, porque Miguel Macedo, por exemplo, foi, não é? Foi sim, por exemplo, mas e saiu do governo. Esta prática, as pessoas gostam de dizer que esta prática começa num sítio ou noutro. Esta prática é antiga. Até podíamos culpar o Paulo Portas e o Miguel Esteves Cardoso, porque o Independente era o rei destas merdas. Sim, é verdade. O Independente fez isto à Leonor Beleza, a chamada filha da putice clássica, à Leonor Beleza, tirou este país a sua possível melhor ou melhor primeiro-ministra de sempre, porque pronto, inventaram uma coisa de ligar a não sei o quê, uma coisa que ela não tinha nada a ver. Portanto, escandalozinhos é o clássico, não é? É como se trafica em política neste país. Ninguém tem arcabouço ideológico para estar a ter discussões sobre isso, ninguém tem preparação de políticas públicas para estar a ter discussões sobre isso. Portanto, eu acho que ele era bandido, é mais ou menos até onde o nosso discurso político vai. Portanto, sim, questionar os limpadores aí, questionar os jornalistas e a sua preparação também por causa disso. Estas pessoas, quando fazem as tais reportagens de que falámos há bocado, cheios de fumos e fundos pretos e depois aqueles post-its ligados como se fosse aquele meme do It Always Rains in Philadelphia, ou como é que aquilo se chamava, isto é grave. Os jornalistas estarem mal preparados e serem conspirativos e armarem-se em cruzados é grave. O Ministério Público fazer o mesmo é grave. E não é por nós criticarmos isto que não dizemos ainda bem, eu pelo menos digo, ainda bem que se está a subir a fasquia e a exigência para os nossos políticos para que esta cultura de informalidade... Não sei se vocês ouviram os autores do livro que nós comentámos a semana passada, dos patos desalinhados não voam, no Daniel Oliveira, mas quando eles falaram no Perguntar Não Ofende, um deles falou já não lembro qual, falou do Lacerda Machado e diz que ele se sentava nas reuniões da TAP e era um bocado como se sentasse o amigo do patrão e que isso mexia completamente com a dinâmica da reunião. Isto é grave. Isto é grave. Esta cultura neste país é grave, dos amigos, das sociedades de advogados, claro, que são as principais interessadas em que o lobby não seja regularizado já agora, porque o que dá jeito às sociedades de advogados é ter um Lacerda Machado, um Zé Miguel Júdice, que é amigo de toda a gente, que se calhar até comenta na televisão, um Marcos Mendes já agora, que se calhar até comenta na televisão e passa se calhar os interesses que os nossos clientes têm. Isto é gravíssimo. A maneira como este país está montado para o advogado ser o lobista que escreve as leis, que influencia os partidos políticos e ainda é comentador ao domingo, é gravíssimo. E as pessoas estarem a perceber isto agora é bom. Se vão responder primariamente insulto-vos eu se forem responder assim e votar no Chega, tenho imensa pena, mas é a democracia. Agora... Sim, ia perguntar isso, não é tarde demais para... Acho que era bom votarem em alternativas de pessoas que dentro do sistema e dentro de limpadores em que eu possa confiar vos oferecem alternativas. O PSD... Vamos entrar nisso. Quem são as alternativas a este governo se formos a eleições? O PSD ofereceu isso com o Passos Coelho, ofereceu uma alternativa dentro do sistema de limpadores em que se podiam confiar, não limpadores que são comentadores do Benfica ou vendedores de carros usados em Santarém, que é o que o Chega tem para oferecer. Essas pessoas não são pessoas qualificadas para fazer uma reforma estrutural do sistema político e judicial português mesmo. As pessoas qualificadas, em princípio, têm experiência nele e não são aldrabões na sua profissão antes de chegar lá, como os deputados do Chega e os assessores do Chega, que são conhecidos mais pelas chapeladas que fazem nos negócios ao longo da vida do que qualquer outra coisa. Portanto, as alternativas são curtas. Temos 3 tipos de alternativa. Temos a alternativa dos sonsos, que é a alternativa do Chega,
que é chamar bandidos apesar de também ser. A alternativa dos inexperientes, onde se pode pôr LIVRE, IEL, até Bloco e PCP, de chamar bandidos, mas não ter experiência de como é que se há de resolver os bandidos, só chamar bandidos. De facto não são bandidos, nunca lá tiveram para ser bandidos, mas é o que é. E temos a alternativa PSD, que normalmente tende a ser um bocadinho mais cética do papel do Estado, de uma maneira que acaba por ser conduzente a fazer algumas dessas reformas. Isso acontece sempre, não acontece. Mas há pessoas dentro do PSD... Está lá Passos Coelho, está lá Luís Montenegro. A questão é essa, é que... Olha, eu quase me saiu um grande palavrão agora. Às vezes há pessoas dentro do PSD, como as pessoas de que eu falava anteriormente, Jorge Moreira da Silva, Miguel Paes Maduro, Carlos Moedas, que entram nos sítios e entram descomprometidas com o sistema instalado e com vontade de reformá-lo. Foi o que fizeram de 2011 a 2015. Às vezes há outras pessoas dentro do PSD que acham só que devia ser a vez deles de estar no sítio a fazer exatamente o mesmo que o PS estava a fazer. Ora, essa é não só o discurso de Montenegro, que já gritou várias vezes, esta é a minha vez, como a prática de Montenegro. Porque é uma pessoa que, tal como António Costa, faz um percurso de ligação ao longo da vida só a correligionários partidários para conseguir empregos, para conseguir negócios para o seu escritório de advogados. Não quer dizer que não possa existir pessoas só com ligação a correligionários partidários ao longo da carreira profissional que não tenham valor. Passos Coelho é um exemplo disso, uma pessoa que se ligou a reformistas apesar de se calhar ter esse percurso. Luís Montenegro não tem essa credibilidade. Não tem essa credibilidade, tem sobre si suspeitas graves e, portanto, não representa uma alternativa. Portanto, mas não é o que há agora. Não há alternativa, tal como não havia em maio, portanto não há condições para dissolver a Assembleia e haver novas eleições, porque não há alternativa ao que há, a não ser que o PSD mude de líder. Portanto, está tudo nas mãos do PSD. José Pedro Silva e mais nomes que tenhas, está tudo nas mãos do PSD, diz Joné, mas também nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem um Conselho de Estado marcado, está a ouvir os partidos hoje, quarta-feira, ontem deu um passeio, depois das polémicas, constantes polémicas onde tem estado envolvido, aquele bate-boca com o representante palestiniano, aquele caso das irmãs gêmeas. Achas que é possível confiar no seu discernimento do que vai acontecer daqui para a frente? E o que é que esperas que aconteça? Agora estamos aqui nas teorias, não nos resta uma outra coisa senão teorizar um bocadinho. Pois, a nossa vida é isso. Temos cerca de 15 minutos. Mas é para isso que aqui estamos, não é? 15 minutos para mim chega. Depois a Maria manda as coisas por e-mail. Vamos lá ver. Eu no lugar de Marcelo, primeiro ia ao médico pedir a receita, porque ele claramente não anda a tomar as gotas. Depois não tenho dúvidas de uma coisa que eu fazia, que era tentar uma solução com o Parlamento que existe. Por uma razão muito simples. Amém. Por uma razão muito simples. Há um problema no Governo, não há um problema no Parlamento. Certo. Por enquanto. Ao menos está aí agora mais um parágrafo e vão todos dentro. Vamos ver o sexto. 230 presas, carrinhas a metê-los lá dentro. Tens o problema do Governo ter tirado de tal forma a importância ao Parlamento e até ao seu próprio grupo parlamentar, que acabou por minar essa possibilidade do Parlamento. Ou não, pode ganhar agora. Eu acho que o Parlamento tem toda a legitimidade política, mesmo com uma maioria absoluta, e o partido que tem essa maioria está completamente de cara à banda. Eu acho, por mim, eu sempre defendi a mesma coisa desde o tempo ainda que foi do golpe constitucional de Jorge Sampaio, em que Marcelo está a concorrer para ser o pior Presidente da República, tendo só ao seu lado Jorge Sampaio, não digo Jorge Sampaio no seu mandatos completos, mas apenas naquilo que eu considero um golpe constitucional, porque Sampaio cedeu completamente aos bancos, aos interesses do banco, e neste caso Ricardo Salgado. Também não levanto qualquer suspeita que tenha sido com contrapartidas, achava que politicamente era o que devia fazer, mas cedeu ao poder dos bancos. Sim, há muita conversa dos bancos, mesmo sem contrapartidas, só porque os bancos são muito importantes. Claro, os bancos muito importantes, foram a Belém, reuniram-se com o Presidente da República, o Presidente da República mandou um governo abaixo, mandou um Parlamento abaixo, e pôs com maioria absoluta, quem nós sabemos, José Sócrates. Mas o que é que tu fazias agora? Este foi o erro crasso. E o Marcelo está-se a candidatar para ser um presidente ainda pior do que Sampaio, como digo, neste caso em concreto. Eu acho que, Marcelo, se tu tivesse um presidente forte, se não tivesse um presidente que é conhecido por ser um entreguista político pior do que há de pior, tu tinhas capacidade para chamar os partidos, como ele está a ouvi-los, ao Palácio, e eu sentava PS e PSD,
e tentava que houvesse... Eu sei que eu não sei para os tiros, eu não sei para dizer, vocês destruíram o país, tu é que destruíste o país. É não ver quem é que destruiu mais o país. Em vez de, nunca discutiram por coisas boas. Quem é que fez melhor? Não, é sempre quem é que fez pior. Mas a fusão PS-PSD num governo... Eu tentava formar um governo, eu tentava formar um governo no Parlamento, fosse um governo apenas do Partido Socialista, porque a maioria tem que se começar por aí, mas tentava um acordo central. Eu saía daquela sala e dizia, vocês agora conversem um bocadinho, eu vou passar lá aqui do lado e já volto. Vocês entendam-se, deixem-se de merdas, daquilo que dizem na televisão, o outro está mal, esqueçam isso. Porque estamos com uma crise gravíssima. Temos um PRR, temos uma ameaça, em eleições temos uma ameaça gigante. Eu não quero dizer que é da extrema-direita, porque eu não consigo definir aquilo como extrema-direita, mas de um bando, de uma corja de ignorantes. Eu prefiro tratá-los assim, porque eu não consigo defini-los politicamente. Um partido de extrema-direita perigoso e assustador é o Vox. Isto aqui é uma agremiação de malucos. E, portanto, com essa ameaça... E de bandidos também. E de bandidos. E tudo. Com essa ameaça a aparecer, eu como Presidente tenho um problema. Mas eles escolheram como ideólogo o Pacheco de Amorim. Esse gajo sim é de extrema-direita. Sim, o ideólogo é o único que tem alguma cabeça ali. Bom, não era de extrema-direita. Estávamos no ter cabeça ou no ser de extrema-direita? Mas podes ter cabeça de ser de extrema-direita. Agora já é Nogueira Pinto. Esta é que é a questão. Eu, enquanto Presidente... tenho este problema, eu tenho que olhar para o panorama. Quer dizer, eu não posso ser como os cavalos de Sintra, que têm as palas, não pode ser. De Sintra, em qualquer lado, é em Quênia, não sei, só em Sintra. Só em Sintra. A pala não é de Sintra. Mas achas que é isso que vai acontecer? Não. Eu acho que era o que eu faria. Mas não é isso que vai acontecer. Eu cheiro que não é isto que vai acontecer. Mas era o que eu faria, era tentar uma solução com o Parlamento, que existe, que o Parlamento está lá, existe, os partidos, temos que dar mais essa importância e que eles têm que se entender. Mas este tinha que ser um Presidente forte, que este não é. Este é um Presidente cómico. Não é? Dá vontade de rir. E, portanto, não tem essa força política sequer. Hoje vai receber partidos que andaram para aí a dizer dele que não diz mal do Tocinho. O Bloco de Esquerda que disse que o Presidente ofendeu não sei quem, e agora vão sentar lá e vão dizer assim, Marcelo, como é que é? Porque é o quê? Não há um respeito institucional porque o Marcelo conseguiu destruir o respeito institucional pela figura do Presidente da República. E, portanto, como é que ele agora vai resolver esta crise? O melhor é mandar tudo abaixo. Porque ele não tem esta capacidade política de influência. E agora, só para terminar muito rapidamente, nós temos estes medos todos e estes perigos todos aqui à espreita. Porquê? Porque a política, na minha opinião, desde que eu me lembro, nunca teve tão mal em termos de qualidade, classe política. Nunca teve tão mal. E porquê? Porque a política paga salários de merda. Sai um parágrafo e uma suspeita que o motorista levou as filhas à escola, demissão e televisões à porta. Os jornalistas têm que levar os diretores têm que levar uma lambada. Não se faz, não se filmam casas particulares. É que nem interesse tem. Não tem interesse nenhum. Nem interesse informativo. Digo isto desde sempre. Ali. Disse isto quando foi Rui Rio, não é agora por ser o João. Não se filmam casas de moradas de família. E se um diretor não percebe isto, o diretor não pode ser diretor. E, portanto, quem é que vai para a política? Quem é que quer isto? Malucos. Malucos não têm. Distingue-se entre pessoas que têm um interesse. Distingue-se entre pessoas que têm um interesse político muito forte, pessoas que querem servir o seu país, que gostam muito de política, que existem, mas são completamente uma minoria. Os outros estão lá quase sempre porque não têm mais para onde ir. É malta que se fosse para uma empresa, tudo isso eram corridos. Não tem competência, não tem inteligência, não serve para nada. Não há política, mete-se num partido e lá aparece a coisa. Porque eu me digo, salários de merda e só problemas destes, ter os jornalistas todos à porta de uma casa onde moram crianças. E, portanto, este é o problema. Senão estávamos todos satisfeitos. Vamos para eleições, escolhas, é sempre bom, melhor, vamos embora, ver partidos que defendem estratégias diferentes para o país, pessoas com qualidade, vamos lá ver. Isto era positivo. Só que nós não. Nós temos uma classe política tão má que isto acontece e nós, porra, o que é que vai acontecer agora, meu Deus? Até se dizia, há uns meses, olha, o Costa é o menos mau, deixa lá o Costa. E isto é problemático, não há alternativas. Maria, a direita pediu eleições, a esquerda tem mais paninhos quentes, não está com tanta pressa, porquê? Não sei porquê. Qual de esquerda? A esquerda, o Bloco de Esquerda é a favor. O Bloco é a favor de eleições. É? Só se foi hoje, porque eu não tinha visto. Foi ontem. Pronto, então tinha visto o PC. Exato. Sim. O PC e o PAN queriam outras alternativas, o Bloco quer eleições. Sim, eu vi que o PCP não queria eleições e que o Bloco quer. Quem não deve, não tem. Devemos ir para eleições neste momento? Era o que se... O PCP vai fazer companhia ao CDS. Eu acho que não temos como não ir, não é? Acho que vamos acabar por ir. Acho que teríamos como não ir, mas acho que vamos acabar por ir.
não vejo, e aqui concordo com o Zé Pedro. Eu digo aqui concordo com o Zé Pedro como se eu nunca concordo. Que é para dizer que à volta não concordo. Não. Que o Marcelo não tem capital político para conseguir encontrar outra solução que não mandar isto tudo abaixo e ir para eleições. Acho que vai ser um lodo de uma campanha eleitoral. Vai ser uma campanha sobre corrupção e quem é que é mais bandido e quem é que não é mais bandido. Vai ser uma campanha sobre corrupção. E sobre extremos também. Vamos ter pessoas que possivelmente um dia se vai descobrir que também são corruptas a gritar sobre corrupção e por isso também, daí também eu achar tão grave a forma como aconteceu a admissão, de tudo o que levou à admissão de António Costa, que acho que de todas as formas como ele podia ter caído, mesmo não chegando ao fim do mandato, de todas as coisas que podiam ter acontecido, uma suspeita de corrupção é o pior que se podia encontrar, porque só vai dar gás aos populismos da extrema-direita, maioritariamente, e veja a direita... Se ele tivesse sido assassinado por um imigrante ilegal, que era capaz de não ser pior. Sem cenarização. Nós gostamos muito de cenários terríveis. Isso é uma marca do dia. Mas se ele fosse assassinado depois da eleição era complicado, não era? Sim. Não, ou seja, mas a tentativa para a eleição teria um ambiente ainda mais propício à extrema-direita do que este. Nem tenho palavras para esta. Pronto, podia ser pior. É por isso que me Silver lining, podia ser pior. Vejo a direita bastante... Vejo várias pessoas em cargos, em lugares de liderança pouco qualificadas. Montenegro, já batemos aqui tanto em Montenegro. Mas a esquerda também não está propriamente bem. O PCP, como tinham dito, arrisca-se a desaparecer. O Bloco, imagino que a Maria vai dizer que está muito bem. Mas está nas sondagens, está bem. Eu acho que o Bloco está muito bem. Acho que vai capitalizar um bocado a desgraça do PCP e uma certa desgraça do PS. Acho que o PCP precisava ter tido mais tempo para afirmar Paulo Raimundo. Uma eleição sobre corrupção também é boa para o Bloco. Historicamente falando. Sim, mas neste momento sempre capitalizaram no Sócrates com... O discurso anticorrupção foi muito capturado pelas direitas mais populistas, portanto, e acho que a conjuntura geral e até mundial está um bocadinho... Ou quando a conversa é os banqueiros e assim, é mais do... Fizeram lembrar quando Sócrates disse É dos banqueiros, sim, mas isto não é um caso do banqueiro, não é? Mas o Lacerda Machado arranja-se para banqueiro. Pronto, mas acho que vai ser uma campanha com muito pouco debate político e com muito debate de lamaçal, com muita acusação. Acho que vai ser feio, acho que vai ser mas isso é bom para os partidos da franja, isso é bom. Degradante para a democracia. Não estou entusiasmada, não acho que vai ser incrível. Preocupa-me a ascensão do Chega e a possibilidade. Eu sei que Montenegro já veio dizer que não. Já disse mais de 2 vezes. Já disse mais de 2 vezes. Mas vai ter que dizer todos os dias 20 vezes. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar. Mas está a dizer. Eu sei que está a dizer. Eu estou só a dizer que eu não acredito. Por outro lado, também não sei se o PSD vai manter ali Luís Montenegro até às eleições. Até duvido que isso aconteça e espero que não volte. Mas acho que isso tem que acontecer, até porque só tem congresso em março. Não subestimos o PSD. Era o que eu ia dizer. Eles quando se desenham toda uma coisa... O PSD, se ainda fosse um partido sério como era noutros tempos e com experiência de chegar ao poder, era isto que eu quero dizer com sério, pobre PSD, mas com experiência de chegar ao poder, trocava agora de líder sem contemplações, que é uma coisa que outros partidos grandes de poder fazem, tipo, estávamos aqui, mas isto agora não é brincadeira nenhuma, pimba. Última pergunta, o que é que achas que Marcelo vai fazer, antes de irmos mandar as pessoas? Eu acho que vai convocar eleições e neste momento acho que o PS é favorito a ganhá-las. E estava a olhar para o Zé Pedro Silva e estava a ver o Rui Costa e estava a pensar, ele está ali atrás. E de facto, se há coisa representativa deste país é o Benfica, não é? Não acredito que arranjaste forma de falar no Benfica. Eu sei que não és do Benfica. Apesar de ser... Isso como se ser do Benfica fosse um crime. Sei que não és do Benfica. Olha, que dia, se eu mandasse... A infração é crime. Sim. Se eu mandasse era, mas o Benfica teve anos a ser roubado por um senhor. Provou-se que o senhor roubava ao clube. O senhor foi dentro e o braço direito do senhor
É verdade. limpinho, no fundo, eu acompanho esta crítica. Não, mas isso não é a mesma coisa no que fundo Costa. como Sócrates Costa. Mas ainda, ou seja, o português está sempre disponível para isto. Aliás, eu Está deixei de ser sempre. sócio do Benfica. Mas a corrupção está tão instalada. Porquê que estes governos ganham? Porque ganham com que bandeiras? Vou-te dar 10 paus. Ou seja, o próprio povo é corrupto. Nunca ninguém me deu 10 paus. Eu voto em ti, tu me des 10 euros. Cavaco Silva sacou-se Nem um historicamente pão a sua Globo. segunda maioria absoluta com o Acreditas 13º que- mês para Logo, reformar. bacalhau e uma Acreditas que se Luís salsicha. Montenegro ganhar as eleições não faz acordos com o Chega? Ou Não tenho Não estás a confiança, acreditar na palavra não tenho dele. confiança nenhuma nisso, não acredito na palavra dele. Acho que se tu demoras 10 meses para me dizer uma coisa e andas 10 meses a fugir para me dizer se essa coisa é ou não, e depois percebes que é tão insustentável não me dizeres a coisa que me dizes a coisa, eu não vou acreditar em ti. Se fores tu ou se for outra pessoa qualquer. Portanto, Mas nem sequer acreditas que vão ganhar, portanto, esse problema em se coloca. princípio, eu acredito que possam ganhar, não acredito que sejam favoritos, depende do candidato do PS, mas acredito que o PS sim terá essa frieza de partido de poder de escolher o candidato que vai ser melhor para ganhar eleições. Quem é? Os gajos até podem escolher o Francisco Assis. O PS é um partido tão bem treinado para ganhar que podem fazer tipo o Rui Costa, não é? Tipo, olha, agora um gajo que afinal é contra a corrupção e malandros dos corruptos e não sei o quê, o Francisco Assis é o nosso candidato a primeiro-ministro e ganha. Porque o PS tem essa maturidade de organização partidária de conseguir fazer isso. Portanto, diria que sim, que não estou confiante e não estou nada certo que votaria no PSD. Mesmo que o candidato do PS seja Pedro Nuno Santos, achas que o Luís Montenegro não ganha com mais facilidade? Acho que Luís Montenegro não terá facilidade nenhuma com Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos é muito melhor político do que ele. Limpo num debate. Muito melhor político, muito melhor na banha da cobra. Sim. Mas nesse sentido é esse o campeonato em que os dois competem, não é? São os dois banha da cobra, portanto ele é só o melhor banha da cobra. Temos Portanto, que ir eu diria embora. que... É 20 segundos. Não podes nada dizer uma coisa, estou a acabar agora. Então deixa eu acabar. Mas depois já não vais dizer a coisa. Fiquei eu a acabar. O que eu... Mas parecem duas crianças. Não, é que vou te dizer. Não podes já dizer uma coisa. Diz lá. Podia mandar por e-mail. O que eu acho e que me preocupa a mim pessoalmente é que eu não sei bem a quem é que é de votar, porque não me dá garantias Luís Montenegro, não me dá garantias Rui Rocha, são os meus dois votos naturais. Nunca votaria num partido anticapitalista porque sou capitalista inveteradamente. Portanto, não Vais sei. votar no Rui Tavares. votar no livro. Tu gostas do Rui Tavares? Talvez. Diz lá. Era para isto que eu queria dizer isto, não é? Não vais deixar falar. Eu disse, Tens outra coisa? ele é que tem a última palavra. Achei que Ele faz sempre isso. Ele faz sempre. Não, espera aí que eu tenho mais. Isto é um programa de debate. Vocês têm coisas interessantes. A pessoa quer retorquir. Não diz lá. pode. Agora diz dizemos coisas interessantes só para nos lixar. Exato. Foi para passar a mão pelo pelo. Eu percebi. É que o Montenegro há de estar a assinar o acordo com o Chega e a dizer não, jamais faço isto e está a assinar o acordo. Agora a questão é esta, eu não percebo como é que um líder do PS, eu nunca teria respondido a esta pergunta. E tu repara uma coisa, as eleições vão-se decidir, aqui não concordo com o João, eu acho que as figuras políticas que vão aparecer são um bocadinho irrelevantes. Isto devia-se decidir porque o país está com um problema gravíssimo. É a questão dos professores, o ensino está completamente destruído, a questão da saúde, o caos completamente. É isto que vai resolver. É quem tiver soluções para isto e apresentá-las e conseguir mostrar a confiança ou receber a confiança de que as pode executar as estratégias que mudam isto tudo. Isso é o que vai definir. E eu, enquanto líder do PSD, eu jamais, em tempo algum, respondi a essa pergunta, e vai ser uma campanha que é permanentemente, o homem devia mandar seja ele quem for, Montenegro, Rangel, seja quem for, deve mandar um grito e dizer calem-se com o Chega. E o presidente do PSD deve ter esta força. Ninguém mais me pergunta sobre o Chega. Não me podem condicionar. Eu posso fazer coligação com quem eu quiser, com o Bloco de Esquerda. Isso não interessa, porque vai ser uma campanha inteira todos os dias a perguntar, então mas e se o Chega? Não pode porque nós temos de dizer que não pode porque nós somos eleitores, nós queremos que a discussão seja política, não seja de politiquice, porque os jornalistas muitas vezes que são tão bons como os políticos, portanto péssima qualidade, fazem da discussão pública fazem da discussão pública não afeta. É só intrigas, meu, é só intrigas, eu abro as notícias 20 segundos, Zé Pedro. só intrigalhada. Vamos embora. Só intrigalhada e bombas e outras coisas que falámos nesta quase uma hora de programa, mas ainda vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para
Então, Joné, querias ainda dizer qualquer coisa? Não, estou a brincar. Vais mandar as pessoas onde? Se quiseres, podes dar uma nota do que Zé Pedro Silva disse. Zé Pedro Silva gosta de cascar em jornalistas. Sempre fez, sempre fará. É aquela eu não gosto de cascar em jornalistas. Eu gostava de mandar o Zé Pedro Silva à Alemanha ver o que é que a Merkel fez com a extrema-direita e aprender um bocadinho. Esse é o ponto número 1 que eu gostava de mandar. Mas a seguir... A Merkel é um excelente exemplo. É um ótimo exemplo. Ótimo. Neste caso, especificamente, todos os outros não é. Gostava de mandar as pessoas à Lausanne, sexta-feira, à Praça de Luxemburgo, porque eu vou lá falar às 3. Não posso. 4. Já não me lembro que hora é que vou. Mas eu também vou para no final dele fazer 20 segundos. Vou lá aparecer. Assim, só uma pergunta. E o Jorge fosse. Pronto, Lausanne, lá estarei. Depois, às 4 da tarde do dia seguinte, sábado, vou a Abrantes, portanto vou fazer aqui uma pequena voltinha pelo país. Já na campanha. No centro do país. Já na campanha. Falar com a Maria Castelo Branco num evento da JSD Abrantes, que também espero que vão, que estiverem na zona, porque também há de ser giro. Estava marcado há muito tempo sobre o futuro da direita, acho que calha bem. Estão na Golgã, a malta da Golgã vai toda para... Ai, que inferno! Sou menino de ir para a Golgã. Ver os copos. Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas a uma peça de teatro que estreia precisamente hoje, quarta-feira, no Teatro do Bairro, chamada Tom Vinagre, com a encenação de Carolina Serrão e tradução de Vera Paulos. Eu irei na próxima semana, mas já ouvi dizer bastante bem, conheço bastante bem a encenadora, disclaimer, e que é atriz do Teatro do Bairro também e que encenou que tem um projeto muito giro que não tem nada a ver com este, que eu acho que recomendei aqui no verão, que era uma peça com reformados da função pública. Sim. Pronto, é a mesma encenadora. Ninguém foi ver, eu estou a brincar. Por acaso foi. Não, eu digo nós. Vocês nunca foram ver nada que eu tenha recomendado. É indiferente. Não sabes. Mas desconfias. Tenho quase a certeza. É a mesma encenadora, é a Carolina, e a peça no Teatro do Bairro estará em cena de 8 a 26 de novembro. E é um texto bastante bom e estou muito curiosa e muito ansiosa para ver este espetáculo. Muito bem, eu vou mandar as pessoas... Os bilhetes estão à venda na Bol. Na Bol. Não é a bola, é a Bol. Não, na Bol. Vou mandar as pessoas a 3 sítios. Não é no Record. São 3 festivais de cinema em novembro, tudo assim à grande. Um que custou quase 300 mil euros, à Câmara Municipal de Lisboa, que é o Lefest, do amigo e produtor... foi só 300 mil? Vocês são amigos, está bonito. Ele não é meu amigo. Não, este não deve ser. Ainda vão todos dentro. Eu não quero ser amigo do Paulo Branco, não. Mas tem muitos bons filmes. Não, se calhar é bom seres amigo, trabalhar para ele é que dizem certo, que não é grande coisa. Exato, e muitas dívidas e coisas. Mas ele, verdade seja dita, traz os melhores filmes, alguns dos melhores filmes que estiveram em festivais. Os bilhetes são um bocadinho caros, mas vale a pena, se tiverem ainda um dinheirinho para ver alguns desses filmes, porque alguns não vão voltar a estar em Portugal, outros sim. E depois os Caminhos de Cinema Português, que decorre, deixem-me aqui ver, em Coimbra, na Mialhada, se eu não me engano, e em Penacova, exatamente, de 10 a 18 de novembro. O Lefest é ao mesmo tempo em Lisboa, este é mais descentrado, e é sobretudo um festival feito de cinema português, com os jovens, com os mais velhos, mas é sobretudo um festival para mostrar o que é que se faz, o que é que se está a fazer agora. Eu vou tentar lá ir um dia. E o Porto Pós-Doc, que é um festival de documentário no Porto, que decorre mais no fim de novembro. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Olha, eu como não tenho assinado, vou mandar posso mandar sempre as pessoas ouvir-me a seguir ao Joné 20 segundos no Praça de Luxemburgo, em Abrantes. Praça de Luxemburgo é na Lausanne. Na Lausanne, na Suíça, Lausanne. O que é que eu ia dizer? Eu só tenho uma coisa que apontei já há uns dias. Grande terra de rugby. Parabéns ao Lausanne que fez 50 anos. Muito bem. Minha avó viveu lá. Tudo que eu tenho a dizer. Ninguém mais tem nenhuma inutilidade para dizer, então eu vou continuar. É porque tu vais dizer as tuas, estávamos a... Exato. Feira do Outono foi a única coisa que eu apontei, porque eu nas últimas horas tem sido difícil de trabalhar. E então o que eu apontei há uns dias foi a Feira do Outono de Artes e Antiguidades, que é de 15 a 19 de novembro, que vai estar na Sociedade Nacional de Belas Artes de 15 a 19 de novembro. Podes mandar as pessoas à Golgã também. Ai, por favor! A Maria Escaja pediu-me a palavra. No fim, já acabaste a tua recomendação. Como tu pediste a palavra, eu vou continuar. Agora, não, estou a brincar. Isso é como tu fazes. Exato. Exato. Vocês estão sempre a queixar uns aos outros. Eu queria só fazer uma sugestão, que é, nós podemos ir riscando as pessoas que vão caindo. Sim,
Podemos. No próximo programa Vamos riscando as pessoas que vão caindo. Ali atrás de ti tens um problema. Há ali uma... Exato, Mariana Mortágua. Aqui nunca irá cair. Sim, mas ali... Informo que Mariana Mortágua nunca irá cair. O António Costa e é assim que nos despedimos. O António Costa está por trás. Diz lá a Procuradoria-Geral da República. Procuradoria-Geral da República. Pronto. Agora diz Constitucional. Constitucional. Agora diz 3 vezes muito rápido Procuradoria-Geral da República. Procuradoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da República, Procuradoria-Geral da República, e é assim que terminamos o dia de reflexão histórico, diria eu, não sei se concordam, porque despedimos-nos de António Costa. Eu sei que não é um adeus, é um até já, mas pelo menos do Primeiro-Ministro, adeusinho, não digo que vá pela sombra, mas vá para onde quiser, nós estaremos sempre aqui para o comentar. Até para a semana, ouçam-nos em todas as plataformas e nós cá estaremos no MyGig às 18 horas. Adeus, cá estaremos. Tchauzinho. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa